Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Buildcast. Hoje estou aqui com meu companheiro Henrique da Mota, obrigado. Valeu. E meu nome é Daniel Brajon, sou o CEO e um dos fundadores também da Build. E hoje temos dois grandes convidados aqui conosco, Marcelo Toledo e Érica Buzo Martins. Obrigado pessoal por terem aceitado o convite. Estamos super contentes de tê-los conosco aqui. Muito obrigado pelo convite e vamos lá conversar um pouquinho. Boa, Uma honra estar aqui com vocês. Vamos conversar, bater papo e dar risada. Boa. Acho que a risada está garantida. Tá. Pessoal, anotei uma rápida apresentação de vocês, né? Então, a Érica com mais de 20 anos de carreira no ensino universitário, estando nos últimos 11 anos, né, na ESPM, atualmente como coordenadora do curso de ADM da ESPM São Paulo. Exatamente. O Marcelo, com mais de 30 anos de carreira, sendo 16 na SPM, atualmente como professor e supervisor da área de marketing do curso de ADM da SPM São Paulo. Isso mesmo. Toda a área de marketing de dados também. Podemos tá esquecer da turma, se eles ficam bravos comigo. Boa. Pessoal, fale um pouquinho mais como foi essa trajetória, carreira, né, longa e, enfim, os desafios vividos, alguns deles, né, resumidamente, né? Vamos lá. Marcelo tem mais anos de carreira, pode começar. Na verdade, eu, como você mesmo falou, né, eu estou há 30 anos nesse mercado de marketing, né, sempre trabalhei nessa área. Fiquei meus primeiros 15 anos no mercado como executivo, né, de marketing, de comunicação de algumas empresas. Trabalhei na Unilever, trabalhei na Ambev, trabalhei na IBM muitos anos e chegou um momento que eu resolvi fazer uma transição pensada, né, sob o ponto de vista do que eu queria na minha vida, e fui para o mercado, e fui para a área de educação, há 21 anos aproximadamente. É um desafio, né, porque você começa tudo de novo, você tem uma carreira estabelecida, tem tudo bonitinho, e fala não. E foi uma decisão pessoal e irrevogável e definitiva. Quando eu falei, não quero mais isso, eu quero ir para lá. E desde então estou nessa carreira de professor. Comecei, logicamente, como professor em algumas instituições. E estou nessa até hoje e não me arrependo não, da transição. Acho que muito pelo contrário, me ajuda bastante ter esses 15 anos aí no mercado, B2B, tecnologia, bens de consumo. Isso me ajuda de alguma maneira hoje na minha carreira como professor. Eu fiquei curioso, Marcelo, já interrompendo aqui. Lógico. Foi uma transição radical de assim, a partir de agora eu saio do mercado e vou ser professor, ou foi gradual? Foi radical. Foi radical. Eu fiquei durante um ano, eu fiquei como professor. Eu era professor, eu trabalhava também. É uma coisa que eles falam hoje. Você trabalha também, professor? Então, eu tinha esse hábito. E eu fiquei durante um ano com uma carreira como executivo e como professor. Testando também, acho, né? Chegou um momento que eu falei, não. E já existia da minha parte uma ideia. Eu tinha uma coisa muito clara. Eu falei assim, eu preciso encontrar um segmento de mercado que a minha idade não seja um fator impeditivo de carreira. Negativo. Isso, eu acendi essa luz na minha cabeça com 35 anos. Caramba. Bem novo, vamos colocar. Que hoje a gente vê muita gente com a minha idade querendo virar professor, né? Eu consegui 20 anos atrás ter essa epifania, vamos colocar assim. Eu falei, não, eu preciso encontrar alguma coisa que a minha idade não seja impeditiva, e muito pelo contrário, quanto mais velho eu for... Tipo um vinho. Que me dera, né? Tomara que eu chegue nesse ponto. Mas assim, foi exatamente isso. Eu falei, não, eu acho que a docência pode ser um caminho. E tem um pedágio para pagar, né? Porque você sai de uma carreira onde eu já tinha um cargo bem estabelecido, uma equipe enorme embaixo de mim, e virei o que a gente é como professor, que é uma carreira meio solo, solitária, né? Onde você começa, você é mais um ali na fila, né? Mas foi extremamente pensada e definitiva no sentido assim, se você me perguntar quantas entrevistas de emprego você fez para executivo da área de marketing numa empresa depois que você tomou essa decisão? Nunca. Depois que virou? Não. Eu recebi alguns convites na época e eu sempre falava não. Por quê? Porque agora eu mudei. Agora minha vida vai ser essa daqui. E acho que eu fiz até o momento... eu acho que não sabemos no dia de amanhã, mas até o momento eu estou bem... Acho que eu fiz uma boa escolha. Curiosidades. E a Érica já teve essa fase assim de
de mercado ou não? Já foi direto para mim foi academia? Foi paralelo. Na verdade, por mais que eu esteja na coordenação do curso de administração, isso diz respeito ao meu mestrado e doutorado. Eu sou publicitária por graduação. E é interessante que eu sou publicitária na principal escola hoje de publicidade e propaganda, mas não me formei lá. Sou do interior de São Paulo. E não pensava em ser professora. Eu era aquela que apresentava bem trabalhos, aquela coisa toda, mas não passava pela cabeça. Chega num dado momento, uma questão pessoal, familiar, que eu falei, poxa, deixa eu fazer um teste aqui, mas não tinha mestrado, e não era uma época que se pedia, né? Hoje em dia, por exemplo, nós não aceitamos, por uma série de razões, uma pessoa que não tem um mestrado para dar aula na graduação. Existe uma regulamentação. Na época não tinha isso. Então, com pós-graduação, eu já fui muito jovem. Eu comecei a dar aula com 24 anos, né, no ensino superior. É bem jovem. Falo que eu me vestia assim para parecer mais velha. Hoje eu me visto para parecer mais nova, né? Parecia mais velha na época. Só que eu já dava treinamento corporativo. Então, principalmente para o ramo farma, eu fazia muito. Então, tinha essa questão. E acho que a beleza, inclusive, de você depois trabalhar numa faculdade como a SPM, que é muito mercado, é você sempre trazer as coisas em paralelo. Então, a gente hoje não busca um professor que seja só mercado, justamente porque ele é uma pessoa que talvez não se dedique tanto quanto a gente precisa. Se ele tiver uma reunião, sei lá, uma imersão para fazer na China, ele vai deixar os alunos ali e a gente não pode ter isso, né? No passado, sim. Mas também só esse acadêmico que talvez não tenha tido essa experiência, para algumas áreas funciona. Professor de economia, por exemplo. O professor de economia, se ele vier puro da academia, é lindo também. Agora, algumas áreas, e principalmente pelo perfil dali, não. Então, a minha história vem nesse paralelo. Eu entro na SPM em 2014, porque eu também, a gente estava falando antes de começar, né? Eu sou uma pessoa muito da estrada. Acho que foi acontecendo, desde sempre. Então, muito mora num lugar, trabalha no outro, faz mestrado em outro, e eu optei por fazer mestrado e doutorado em São Paulo justamente para abrir o leque. Sou muito de pensar o que eu posso abrir ou ter como networking fora daquilo que eu já tenho na minha rede. E foi assim que eu conheci, na época, coordenador do curso de administração, fazendo doutorado em São Paulo, não na SPM, na PUC. E, poxa, aí você amplia muitos horizontes. E fui, de fato, para a SPM, fui convidada. Fiquei um ano nessa de uma outra instituição, morando em Campinas, trabalhando em São Paulo, até que eu me mudo para São Paulo. E hoje moro em Campinas, fazendo esse trânsito o tempo todo. Então, acho que é muito nessa perspectiva que a gente entende hoje, principalmente carreira e para quem está na SPM. Bem legal. Eu quero me aprofundar na SPM, para entender que acho que as últimas décadas, né, de vocês estão concentradas lá. Mas uma última perguntinha antes da gente entrar na SPM. Sobre sua transição, Marcelo, a gente fala muito na Build sobre propósito, né? Então, até a nossa tagline é Building Impact Driven by Purpose, né? E eu e o Henrique, quando a gente saiu do mercado em 2013, foi muito por estar vivendo um contexto no qual a gente tinha carreira, né? Salários altos, benefícios, né? Um plano de carreira legal, uma projeção bacana, mas faltava sentido assim, no que a gente fazia, né? E aí a gente resolveu empreender e criar uma empresa que entendesse que tecnologia dá para ter propósito e a gente pode mudar a vida das pessoas, o contexto das empresas e realmente gerar valor para a sociedade. E eu senti um pouco da sua fala, Marcelo, que foi uma mudança radical, né? Sair do meio corporativo, né? E eu fiquei um pouco curioso, assim, foi algo assim, eu gostava do que eu fazia, mas eu senti que teria mais propósito, né, no mundo acadêmico, ou aconteceram algumas frustrações, assim? Eu senti que foi um pouco mais para esse lado, assim, Quais foram os principais motivadores, assim, né? Eu acho que alguns motivadores... O primeiro motivador, para ser bem sincero, foi bem pragmático. Eu acho que por eu ser um cara que sempre trabalhei com marketing, eu sabia que eu tinha um produto na mão e que esse produto podia se tornar obsoleto. E eu tenho um pragmatismo muito grande em relação a esse tipo de coisa. Então eu falei, não, eu não vou deixar esse produto morrer. Eu não posso deixar esse produto morrer. Teve esse lado. Logicamente que o mercado corporativo ele tem um desafio muito grande, algumas coisas que acho que não é que não desagrada a todo mundo, como qualquer mercado tem. É difícil. Qualquer mercado é difícil, qualquer mercado... Então, assim, acho que foi uma somatória de, poxa, eu preciso... Não é se reinventar, mas eu preciso
continuar sendo uma pessoa que tenha uma competitividade, o meu produto, que sou eu mesmo, né? E eu quero tentar uma coisa nova que talvez eu tenha outros desafios pela frente. Então não foi uma frustração, muito pelo contrário. Eu sou muito grato a todas as empresas que eu passei e tenho, eu acho que é um dos principais ativos que eu tenho, a minha experiência como executivo. Né? Mas assim, eu queria mudar. Eu queria outros desafios. Como a Erika falou, foi uma coisa muito parecida. Eu sempre fui o cara que apresentava. Eu sempre era o cara que, quando tinha trabalho no MBA, na pós-graduação, eu pegava e falava, deixa que eu faça a apresentação. Então, eu sempre tive facilidade para falar. Entendi. Né? Então, foi uma coisa também que... Facilitou um pouco. Isso foi uma coisa que as pessoas falavam para mim na época. Cara, você devia tentar alguma coisa nessa área porque você se expressa de uma maneira que as pessoas entendam. Não estou falando nem se é bom, se é ruim, que eu falo presta ou não presta. Né? Mas é uma questão de, talvez, capacidade de expressão um pouco melhor. E foi aí que eu comecei a perceber. Eu acho que foi uma modelagem de uma coisa que, assim, a atitude foi radical, mas o amadurecimento da ideia não foi. Né? Entendi. Então, teve esse lado. E a partir daqui houve uma conjunção de coisas, que foi uma oportunidade me dada por uma universidade, com um momento que eu já estava afim. Falei, não, vou juntar a fome com a vontade de comer e vou tentar. O máximo que pode... E tinha uma coisa muito clara, eu era novo relativamente. Falei, não, se não der certo, eu volto. Eu tenho competitividade. Então... Acho que a gente pensou um pouco nisso também, né? Se não der certo, tudo bem. Mas deu. Então, vamos continuar. E aí, quando eu tinha abordagem, às vezes, de convites de volta, de retorno, e eu olhava para aquilo e falava, não é o que eu... Porque daí a educação me levou para um lugar diferente. Eu falei, não é isso que eu quero, não. Mesmo hoje tendo várias funções administrativas, vamos colocar assim, na SPM, sim, é muito diferente. É muito diferente. Bacana. Mas eu falo até, complementando, que não é para todos. Entendi. A gente vê muita gente... O Marcelo tomou essa decisão lá atrás, que foi assertiva, que calhou, foi bem, e ele se destacou. E a gente vê isso mais hoje, as pessoas querendo uma transição de carreira e usando, inclusive, a docência para passar aquilo que sabem. Só que não é bem assim mais a depender da faculdade onde as pessoas querem estar. Quando a gente vai para uma escola de negócios que não é regulamentada pelo MEC, ok, você pega a tua experiência, passa de alguma forma e está tudo certo. Faz um PPT ali. Exatamente. Isso. Quando é regulamentada, aí a gente entra num desafio muito maior. E é uma brincadeira, mas é uma brincadeira real. Tem professores na pós que querem vir para a graduação. E eu sempre falo, gente, graduação é um bicho difícil, não é para todo mundo. E não é mesmo, porque você não chega e dá um show num final de semana que todo mundo quer te ouvir e você agrada, né? São pelo menos 18 semanas, né? 18 encontros ali, onde você tem que falar com quem não quer te ouvir. Então, é assim, é um negócio muito complexo. Tem que estar muito convicto. Muito, e assim, você dá o primeiro show, vai bem. A gente fala que é o primeiro mês, né? No quarto encontro, você fala, gente, eles não me querem mais, eles não gostam. Então, o professor que está acostumado com aquele show e não com a linearidade, sofre muito. Sofre muito. Então, hoje eu não vejo como algo tão simples. Acho legal a transição de carreira, mas desde que a pessoa se prepare. E nada impede que faça as duas coisas. É difícil. Mas a gente tem professores lá de mercado fortes que eu falo, como que eu faço para trazer esse cara mais aqui para dentro? Porque tem uma bagagem maravilhosa, dá uma aula maravilhosa, mas ainda está muito ativo no mercado. E dá para conciliar. Acho que essas coisas dependem muito da instituição. Porque as barreiras de entrada também mudaram. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma pós-graduação. E tudo bem. E consegui colocações legais. Eu entrei na SPM com pós-graduação. Então era um outro momento. Não dá para comparar uma transição de carreira hoje, como é que está falando, com o que foi há 22 anos, 21 anos atrás. Era uma coisa que, muito pelo contrário, eles estavam querendo, naquele momento, pessoas de mercado, e eles estavam investindo. E falou, olha, você tem a competência técnica e a experiência que eu preciso. Ser professor, eu te ensino.
Entendi. Hoje, por uma questão de regulamentação, de momento, de uma série de coisas, a gente já não... Eu costumo brincar. Hoje a gente precisa de uma carteira de motorista chamado mestrado ou doutorado. Agora você tem que ter isso. Então, assim, não é uma questão minha. Então, geralmente, quando vem um colega falar comigo, eu falo, não dá para comparar o teu momento com o meu, porque o mercado hoje demanda uma coisa de você que ele não demandou de mim. Naquela época. Então, é muito mais difícil. Hoje mesmo, a gente estava com um cara de mercado dando uma espécie de explicação de uma área, de uma trilha que nós vamos ter no curso. E quando foi o final, eu cheguei para ele e falei, viu, você tem mestrado? Não tenho. Eu falei, porra. Né? Então, no final. Não. Ele tava lá só como especialista mesmo. Tá. Se mas tivesse, assim, já ia... poxa, sabe, com aquele encanto que é a pessoa que eu gostaria que também tivesse ali dentro do curso. Mas eu não posso. Então, quer fazer um mestradinho, né? Você não tem interesse, né? Em cogitar? Já depois vir pra cá, alguma coisa assim? Eu tentei fazer esse caminho de ida pra academia. Daniel, acho que quando me conheceu, eu já tinha terminado o mestrado, né? Em 2012, eu fiz um mestrado em engenharia da computação, na Unicamp. Depois eu comecei doutorado, fui até a fase final. Mais empreendendo, comecinho da Build, principalmente, que tinha muitos desafios, que a gente tem hoje, uma coisa muito mais operacional do que é hoje para nós, foi impossível. Assim, eu tive que escolher um caminho e falar, olha, eu vou focar aqui na Build, eu vou para academia, porque senão a coisa não ia dar certo. Mas é que você me permite uma observação que não é um problema, mas é um desafio que as pessoas que vêm para academia, eles têm que entender. E que eu demorei para entender. Por isso eu posso falar de... Eu tenho lugar de fala nesse momento. Ser professor é uma profissão. Exato. E demorou para cair minha ficha nisso. Alguns anos. E não foi por falta das pessoas me falarem, cara, é a sua profissão, é a sua profissão, é a sua profissão. Porque você entra nessa, às vezes, por uma contingência do destino, né? Como a Erika falou, o caso dela, o meu também, uma contingência, uma decisão, mas você ainda tem o pé ali, você tem ali. Aí você fica com o pé em cada barco. Por isso que eu falei que às vezes a atitude... dividido, né? Aí você fala, não, mas aqui é a minha profissão, é a minha carreira. É o que você falou, não dá para dividir. Então, se você quer investir nesta carreira, invista nessa carreira. O grande problema, às vezes, é quando você toma essa decisão de ficar no meio do caminho. O meio do caminho é o pior lugar, porque a academia te olha e fala assim, não, mas essa pessoa não quer vir para cá. E o mercado te olha e fala assim, essa pessoa... indeciso, né? Essa pessoa indecisa é um acadêmico. Aí você está no pior dos mundos, você não é reconhecido por nenhum dos dois lugares. Perfeito. Então, assim, como qualquer coisa, você ser professor é uma carreira, é a sua profissão. Sabe aquele negócio? Ocupação lá, profissão? Sim. Escreve professor. Eu sou professor. Professor universitário. Entendeu? Aí a pessoa ri, não sei se ela ri de dó ou de orgulho, desespero. Porque todo mundo acha legal de ser professor. Aí você fala assim, eu gostaria que seu filho fosse professor. Não. Você é legal, mas você é legal. Né? Então, respeito muito. Olha, uma coisa que eu acho interessante... Acho uma profissão digna. Uma coisa que eu acho interessante, que vale ressaltar, eu demorei um tanto também. Eu dava aula sem fazer o mestrado. Eu tinha um chefe na época que ele dizia, Erika, faz mestrado, Erika, você vai precisar lá. E eu falava, gente, eu faço 3 MBAs pós, mas não quero fazer mestrado. Até no momento que eu falei assim, tá, eu não tenho saída. E mestrado e doutorado, ele é uma mudança de mindset. Então, a gente aprende o que, de fato, é mais robusto, como chegar naquilo, o que se tem de pesquisa, esse acadêmico, por que ele é importante. Então, não é à toa, assim, simplesmente eu vou lá e tenho um título para poder chegar e ser o professor que o MEC regulamenta. Mas é o que faz neurologicamente o que te torna para abastecer, inclusive, o mercado. O mercado precisa disso. Já estou lembrando do assunto de AI lá. A gente vai chegar nisso. Exatamente. Mas, pessoal, apresentem para a gente um pouquinho a SPM. O que é o projeto, os desafios, a história, os números. Vamos lá. A SPM ela começa como uma escola de propaganda, né? Então, o carro-chefe dela é publicidade e propaganda. Começa com publicitários, isso tem longa data. O curso de administração ele faz no ano que vem 35 anos. Então, hoje nós temos 9 cursos rodando, eu estou falando de graduação, rodando dentro da SPM São Paulo. Vai da publicidade, administração é o segundo maior, relações internacionais, jornalismo, design, direito, ciência de dados, que a gente pode chegar ali. É mais a engenharia, mas chega ali um pouquinho. Enfim, temos os 9 cursos. E com a bandeira do marketing muito bem definida.
Então, ela sim, como o nome da escola, passa por todos os cursos. E por isso, quando nós falamos, um curso de administração, o que ele difere de outras instituições de mesmo porte, eles estão no topo? Eu formo um administrador completo, mas quem nos busca, normalmente tem essa bandeirinha do marketing ali que está buscando também. Então, o mercado financeiro contrata os meus estudantes, contrata, e para a área de finanças pode ficar tranquilo em relação à formação. Mas, normalmente, os nossos alunos estão nas áreas de marketing dessas instituições financeiras. É mais comum, né? Mas hoje eu vejo até migrando, né, Marcelo? Muitos alunos indo para a área financeira. Inclusive, a gente muda completamente as grades. Quando eu digo completamente, não fugindo daquilo que as diretrizes curriculares nacionais pedem, mas na formação lá final de todos os cursos, e falando de administração, que é o que mais a gente, né, tem propriedade para falar, os alunos podem lá na frente escolher carreiras. Então, a gente vem com uma pegada americana. A ideia de eletivas, que era o diferencial que nós tínhamos, eles morrem num dado momento, mas o aluno pode escolher lá na frente carreiras. Então, vou te dar um exemplo. Negócios do esporte, que inclusive é o Marcelo quem fica à frente dessa trilha. A gente percebe que o mercado está demandando profissionais mais qualificados para uma área que é muito importante e não tem esses profissionais. Então, o aluno às vezes quer isso internamente, mas nem sabia que dava para fazer carreira ali, né? Ele quer trabalhar, mas precisa estar mais especializado. Será que é melhor ir para uma pós ou MBA depois, ou a gente já especializa com microcertificações ali dentro? Então, essa que é a natureza atual. Eu tenho algumas carreiras para o curso de administração, mas como nós temos os 9 cursos, ele pode fazer uma composição com outros cursos. Então, exemplo, quero moda. Então, a gente tem ali uma obrigatoriedade de uma minor, uma trilha dentro do curso de administração, mas a gente faz uma composição com fashion business, por exemplo, em design. Então, é uma pessoa que já sai mais especializada. Empregabilidade não é problema para nós. As empresas caçam estudantes lá. Só que se eu entrego ele mais robusto, mais preparado, já dentro da graduação, mais focado, poxa, aí eu estou à frente no mercado. Então, acho que isso é a beleza, inclusive, da SPM, a beleza do curso de administração, que tem essa diferença. E, além disso, né, para além, depois eu vou, até porque o Marcelo também tem muita propriedade para falar do que está ali na sala de aula, né? O tanto que a gente tem do mercado lá dentro. Então, nas disciplinas do curso, cerca de 80% delas são apadrinhadas por empresas. Então, enquanto a gente ter um case Harvard para fazer um estudo dentro de sala de aula, ok, é um diferencial, porque se paga por isso, né? Tem que pagar para ter isso lá dentro. Mas eu tenho a empresa real. Então, a gente tem o propósito, coloca ali um briefing que tenha relação com a teoria, o aluno vai na teoria e prática, com mentoria do professor, com mentoria da empresa, apresenta um projeto final. Poxa, para todo mundo sair ganhando. A empresa tem vários insights, dali ela pode ver alguém de destaque, já levar para trabalhar nessa empresa no decorrer do caminho. O aluno tem acesso a isso, fica melhor preparado e também já tem estágio. Enfim, isso tem o tempo todo. Acho que são essas características que diferenciam, inclusive, a SPM. Acho que a gente tem um ponto na SPM que eu sempre me agradou bastante, que matemática é matemática em qualquer faculdade. Finanças é finanças em qualquer faculdade, marketing, tecnicamente falando, é marketing em qualquer faculdade. Eu acho que tem um ponto que é o como a gente faz isso. E o curso de administração em si, que é o que a gente, pelo menos a gente tem mais conhecimento, né? A gente busca esse diferencial de como. Logicamente, o corpo técnico é maravilhoso, os professores são de altíssima capacidade técnica, não tem que falar da equipe como um todo. Mas, assim, não basta. Não basta, assim. Qual é o nosso chantilly? O nosso bolo é muito gostoso, mas a gente tem que ter um chantilly, né? Bonito também. Como a Erika falou, eu acho que trazer as empresas para dentro com a capacidade que o curso tem de captação dessas empresas, de manutenção dessas empresas junto com a gente no ecossistema e para os alunos é uma coisa legal. Os alunos nossos, a gente costuma falar que eles estão muito mal acostumados, porque para eles conversar, vou dar um exemplo, tá? Real. Para eles conversarem com o presidente do Reclame Aqui, é a coisa mais normal do mundo. Porque ele vai lá falar com os alunos. Para eles conversarem com o presidente da Electrolux, é a coisa mais... Não é normal, né? Lógico, vai tentar uma agenda com o cara, vocês sabem disso, né? Mas para eles, o cara estava aqui ontem,
sorteou um aspirador. O outro falou que vai me levar no prêmio do Reclame Aqui. Para eles é a coisa mais normal do mundo. Isso é legal. Sim. Isso é legal, porque dá para eles uma proximidade de postura em relação a esses executivos, que não é uma coisa que a gente ensina, né? Dá para eles uma maturidade no sentido de entender problemas reais e dá um repertório, até por uma questão de empregabilidade. Por que o nosso aluno, a gente não tem problema de empregabilidade? Uma das razões, principalmente do nosso curso, é essa. Ele chega numa entrevista de emprego de 4º semestre, onde qual que é o currículo de uma pessoa com o 2º ano? Nenhum. Né? Ele pode falar o quê? Eu fiz um intercâmbio, eu fiz um trabalho voluntário, que basicamente é isso que forma um trabalho social dentro da faculdade. A hora que você coloca para esse aluno, não, eu ganhei um desafio no 2º semestre do Reclame Aqui. Eu ganhei um desafio no 3º semestre da Estapar. Eu ganhei um desafio no 4º semestre da Copag. Estou dando exemplos reais de empresas que já trabalharam com a gente, recentes. Né? Aí ele fala com propriedade sobre alguns segmentos de mercado, dentro da maturidade que ele tem, que gera um diferencial. E eu acho que isso é a teoria no contexto da prática do mercado. Exatamente. Melhor. E aí o que acontece? Facilita a nossa vida, porque a teoria fica muito menos maçante. Sim. A gente cria repertório para ele e cria um diferencial para o curso. E não fica a pessoa isolada, né? Exatamente. Porque eu acho que é o grande desafio de qualquer curso, não só de administração. O que eu faço melhor diferente dos outros? A gente tem um desafio, né? Pelo perfil do nosso estudante, pelo perfil, a gente chega lá em AI, mas já. Né? Mas, considerando o jovem de hoje, a faculdade ela não recebe tantos alunos de entrada a partir de 22, 24 anos, não recebe. Os nossos estudantes entram com 17, 18 anos. O curso de administração é o único que tem entrada pura do noturno, com curso para 5 anos. Aí tem um perfil um pouco diferente, mas não é tão distante também. Quando você pega esse perfil e o que ele tem acesso, principalmente... A gente tem gente do Brasil todo lá. Mas o que ele tem acesso e o que ele vê são marcas as que aparecem no celular dele. Sim. Ou as que patrocinam muita coisa lá dentro. Qual é o nosso desafio? Pegar qualquer tipo de marca, da pequena à grande, que não sai o tempo todo na mídia. Mas eu vou entrar em uma até que é interessante. Suzano foi madrinha do curso por 2 anos. Como que eu materializo o Suzano para esses estudantes? Eles sabem Red Bull, Ambev, né? Não que não saibam da Suzano, mas materializar isso é mais difícil. Então, é um desafio para nós e a gente tem que fazer isso com eles também. Então, aquelas que são menos evidentes, também tem um espaço conosco para eles conseguirem trabalhar, justamente para entenderem. O Marcelo falou de projetos sociais ou algo do tipo. A gente também tem, em dado momento do curso ou em projetos, por exemplo, o projeto com Paraisópolis. Sim. Os nossos estudantes vão para lá, no projeto que existe em Paraisópolis, para dar aula de marketing lá dentro. Então, quer dizer, eles também têm contato. É menor. Assim, honestamente, é menor porque é perfil de público. Mas também tem esse contato justamente para entender a realidade. Eu acho que é um desconforto seguro. Não em qual sentido? Trazer marcas, trazer situações que levem eles a entender um pouquinho que o mundo não é a bolha, que é um perfil do nosso estudante e tudo bem. Né? Mas assim, ele não vai trabalhar... Não dá para trabalhar todo mundo no Google. Sim. Nem na Meta, nem na Ambev, nem na Unilever. Não cabe todo mundo lá. E acho que é até uma maneira legal de você calibrar um pouco e evitar um nível de frustração. Porque ele entra com essa ideia, às vezes, quer trabalhar no XP, quer trabalhar no BTG, sei lá, né? E, assim, tem coisas... Isso é legal também. Sim. Então, quanto mais a gente consegue abrir o range de opções, ele vê que o mercado tem bastante coisa, você lá na frente também está evitando um nível de frustração muito grande. Porque ele sabe... Né? Exatamente. Ele fala, poxa, mas tem um monte de coisa legal, não tem só isso Sim. que eu pensei. Né? Porque às vezes o aluno, a gente vê isso principalmente em trânsito, quando ele começa lá para o final, ele começa a ficar frustrado porque ele não conseguiu aquilo. Aí você vai ver onde ele está, ele está muito melhor do que quem conseguiu, até sob o ponto de vista de oportunidade de carreira. Você fala, amigo, você não está entendendo. A vida não é só essa. Então acho que a gente tem essa obrigação também de pensar no longo prazo,
no sentido de abrir para ele possibilidades. Eu acho que a Erika falou das carreiras, né? Quando você abre por carreira, você abre uma possibilidade de ele entender que o mundo é muito maior do que ele imagina. E às vezes ele não tem, por uma questão de maturidade, de conhecimento, ele não tem esse conhecimento. E eu acho que uma das nossas principais obrigações, enquanto entidade de ensino, é abrir, é dar para ele essas possibilidades. É legal. Falando de maturidade, queria entrar um pouquinho na questão de tecnologia. A gente fala muito de maturidade digital, né, dentro dos clientes que a gente atua. E quando a gente fala de maturidade digital, a gente costuma explicar isso como um processo gradual de ganho de entendimento de tecnologia, não só como suporte de estruturas básicas, funcionamento básico das empresas, das organizações, mas como algo que pode oferecer um valor estratégico de médio e longo prazo para as empresas, né? E isso basicamente é o movimento de ganho de maturidade. E aí queria entender um pouquinho, né, como que vocês enxergam tecnologia no contexto de uma instituição de tecnologia, de ensino. E até, daí acho que puxando um pouco das conversas que a gente teve, né? Acaba sendo relativamente comum nesse movimento aquelas curvas de adoção, né? No qual você tem um hype, né? Que é ali o pico das expectativas, depois você tem um momento da frustração e depois você tem um ganho ali de maturidade no qual você vai... Tá, beleza, não era tudo aquilo que a gente imaginava, a gente se frustrou, mas a gente vai agora amadurecendo e entendendo que existem caminhos. E eu imagino que a pandemia foi um momento de alguns hypes. Agora a gente está vivendo um hype da AI, que por algum momento a gente fala, não, agora é só tecnologia, agora é só ensino remoto, né? É só online. Aí a gente se frustra e depois a gente tem que entender o meio termo, né? Aonde que a gente pode ir. Então... Fale um pouquinho pra gente como que vocês enxergam o uso de tecnologia numa instituição de ensino, né? Numa empresa de ensino. Você quer saber da parte dos professores, a parte interna ou dos alunos? Né? Ou ambos? Em ambos. Vamos lá. Eu vou falar a minha visão, inclusive, depois, né, Marcelo talvez tenha algo ou similar ou diferente, mas enfim. Pandemia, para nós, foi algo que nós tivemos que mudar em uma semana completamente. Então, pensa que a gente chegou lá numa quinta-feira, alguém disse, olha... Amanhã não venha, né? Vai ficar em casa, todo mundo. Foi literalmente assim. Exatamente, foi uma quinta-feira. 12 de março de 2020. Exato, uma quinta. Quinta-feira. Só que, a partir daquela quinta, o time interno virou completamente o jogo. E aí, na época, a gente usava o Zoom, né? Mas virou completamente o jogo e nós fomos treinados, altamente treinados por uma semana, para a gente virar completamente o que era... todo presencial, com muita qualidade, para um online sem saber o que ia acontecer dali para frente. Aprendendo, mas assim, todo mundo muito engajado nesse aspecto, porque não tinha muita alternativa, né? Diga-se de passagem. E todo mundo bem achava que ia ser uns 4, 5 meses. Exatamente. Então, rápido. Vai ser, acho que agosto a gente está de volta. Essa esperança morreu, né? Em agosto a gente volta. Mas deu muito certo naquele período. Quando eu falo deu muito certo, eu estou falando de equipe interna. Estou falando de parte tecnológica da própria SPM, de dedicação de todo mundo, de dedicação dos professores. Acho que o time, na época, não coordenava o curso ainda. Então, como professora supervisora de área, assim, a gente conseguiu fazer tudo no online. Eu não consigo, Marcelo, me ajuda, eu não consigo lembrar de alguma coisa que a gente deixou de fazer, fora o dia a dia ali, a convivência no online. Não me lembro. Não. Tá? Acho que a gente fez tudo o que precisava. Substituiu algumas coisas, né? Por exemplo, os eventos presenciais viraram webinários. Sim, exato. A gente começou a simplesmente chavear tudo para aquilo que a gente tinha dentro das possibilidades que existiam na época. Mas nunca, que eu me lembre, nada deixou de ser feito. Sim. O que mudava era a configuração. Vamos fazer desse jeito, vamos fazer assim, vamos fazer para assim. um professor, imagina o que é você gostar. O professor gosta da interação, né? O que você está fazendo aqui, a gente não sabe se o aluno está prestando atenção, tá? Mas essa só cabecinha fazendo assim... É muito boa. Né? É ótimo. E de repente, você olha para um monte de lápide, de cemitério, né? Só o nome da criatura ali. Isso quando abre a câmera, né? Sem abrir. Nomezinho, pretinho. Ninguém abre. E aí, de repente, assim, um ou outro abria... E para nós é o quê? O aluno, você lembra, né? Do aluno mais dedicado ou mais sapeca em sala de aula, para não usar outras palavrinhas, né? Sapeca. Sapeca é bonitinho, né? Bonitinho. Quem tem filho sabe utilizar essas palavras. Só que eu falo assim, o mediano
você não sabe. E aí tem brincadeiras dos estudantes, a imaturidade humana também complica bastante. Mas eu acho que todo mundo se ajudou. Essa é uma questão. A gente tem alunos que estavam no presencial e têm que ir para a pandemia, inclusive se formam na pandemia. Eu tenho aluno que entrou na pandemia e lá ficou por um bom tempo. Eu tenho aluno que entrou e se forma depois fora de lá. Então, a gente teve de tudo, tá? Tinha aluno que vinha e falava assim, Érica, quem é essa criatura? Porque ele me via na tela. Ele me via. Eu não tinha mas zero ideia de quem era. Fala o nome. Eu sabia o nomezinho. Então, acho que tem todas essas questões. Quando a gente vem mais para AI, o que eu vejo? Primeiro, o estudante achando que sabe tudo, mas, na verdade, ele é usuário. Não vejo essa geração, mesmo nascida ou que está ali inserida, não vejo ainda utilizando de uma maneira estratégica. Acho que usa. E usa como substituto. Então, enquanto professor, a gente pede um projeto, ele simplesmente substitui. Ele pede aquele projeto para a AI desenvolve e ele sequer tem o trabalho de fazer a leitura. Né? Ou, no máximo, agora ele aprendeu um pouquinho. Ele fala, reescreva. Tem gente que vai, reescreva uma palavra burra. Porque ele está se intitulando burro, inclusive. Né? Reescreva. E ele nos entrega com alguns errinhos, mas, assim, para o professor que está acostumado, a gente consegue identificar. Ou, no máximo, a gente fala, então me explica o que você... Se tiver um hífen no meio... Acabou. Outro dia me deram umas palavrinhas-chave aí que só a AI coloca. Falei, olha, não tinha pensado nisso, né? Mas, o professor, eu vejo resistência inicial, com, assim, e acho que muito genuína. Porque para nós que estudamos muito, né, que passamos por toda essa bagagem de conhecimento, de repente, ter que olhar para o aluno e ele sequer se dar ao trabalho de fazer alguma coisa, isso é complicado. Então, mas eu acho que essa resistência ela é pequena no sentido de tempo. Tá? Será curta? Ela é curta, porque não tem o que fazer. E a SPM, ela vem com muitos treinamentos para nós. Não vou dizer que são treinamentos, todos eles já que me dão uma direção 100%, porque eu acho que todo mundo ainda está aprendendo, mas traz ferramentas para nós usarmos, talvez esse mindset para a gente realmente fazer essa troca. E enquanto time, e aí eu falo pelo time de administração, que é muito, muito bom de professores, enquanto time a gente também tem uma postura para ir para um caminho onde agora eu vejo nós aprendendo também a utilizar para o dia a dia, que aumenta a produtividade, que te dá novos recursos, que te dá novas possibilidades, e ensinando esse estudante a como utilizar, porque no final das contas a gente forma para que ele esteja numa empresa levando o sobrenome SPM e o nosso, diga-se de passagem. Se ele passou por mim, ele está levando um pouco da Érica junto. Então, foi a Érica que me ensinou? Foi a Érica ou a AI? Né? Então, eu vejo muito nesse aspecto, é o que a gente tenta passar para esse estudante agora. Tem acho que o grande desafio do Haddad, eu acho que a gente, como professor, estou falando de educação como um todo, né? A gente estava conversando até ontem isso com alguém, que terça-feira, a gente passou por alguns, nos últimos 20 e poucos anos, né? A Érica não deve ter passado por isso. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula com transparência. Ai, passei, Marcelo. Passou. Aí, tinha que escrever num papel, num negócio, né? Aí colocaram computador na classe, mas pouco aluno tinha computador naquela época, era muito caro. De repente começaram a aparecer os computadores. Aí você teve que se adaptar no sentido de que eu tenho alunos com processamento ali, eu vou ter que fazer alguma coisa. Daí, mais ou menos 2012, 2010, smartphone. O cara tinha um bicho na mão que a gente não sabia o que fazer. Proíbe, não proíbe. E o que faz? Até a hora que a gente conseguiu, em paz, a gente conseguiu normalizar o smartphone como ferramenta pedagógica. Todo mundo abre, pesquisa tal coisa, responde pesquisa, não sei o quê. Aí chega em dezembro de 2023, IA generativa. ChatGPT. Desliga todo mundo o smartphone. Daqui a pouco a gente volta para a transparência. Né? Então, assim, a gente olhando para isso, a gente vê primeiro essa migração de que, sim, essa conversa, eu falei, eu estou tentando resgatar atividades que eu dava pré-smartphone, do ponto de vista de metodologia, porque eu tenho que usar uma atividade que eu desconecte ele. E a única referência que eu tenho no meu histórico são atividades quando ele era desconectado. Então, eu volto a revisitar atividades de 15 anos atrás.
Porque eu tenho que pedir para ele desligar tudo. Esse é um ponto, que é a adoção de tecnologia até que ponto para gerar reflexão. E tem um segundo ponto, que é assim, antes eu dava um comando, nosso professor, a gente falava assim, faça tal coisa. Ele pesquisava, me respondia. Então, não existia um layer no meio do caminho. Hoje a gente fala assim para ele, faça tal coisa. Aí ele fala para um terceiro, faça tal coisa. Que é a inteligência artificial. Aí a inteligência artificial fala assim, responde para ele tal coisa. Eu viro um telefone sem fio. Sim. Aí ele vem... Vai se perdendo muita informação. Além de perder a informação, que a Erika falou, vem uns trabalhos que a gente bate. Vou dar um exemplo que acontece às vezes, né? Você está lá olhando um trabalho, não foi assim. Porque esse produto tem uma solução integrada que agrega valor sobre um ponto de vista cósmico. Aquelas coisas de inteligência artificial. Aí você bate o olho, você está ouvindo, né? Você bate o olho, espera e acabar de falar tudo, fala assim, você vê aquela frase ali? O que é cósmico? Me mostra o que esse produto tem de cósmico. Então a gente tem que aprender, a gente tem que ensinar ele hoje a perguntar para alguém também. Falar, olha, meu amigo, não tem problema usar, todo mundo usa, tem que usar mesmo. Eu costumo falar, alguém briga contra a lei da gravidade? Ah, não acredito na lei da gravidade. Então tenta, se joga aqui de cima que você vai ver o que vai acontecer. É a mesma coisa, você vai usar a inteligência artificial, mas saiba usar. Só que a adoção da tecnologia sob o ponto de vista da educação, a gente vai ter que se reinventar. Se eu pedir para um aluno fazer um exercício, ler alguma coisa e fazer um resumo num ambiente que não é controlado, eu estou pedindo para ser enganado. Pedindo. Se você convive bem com isso, beleza, continua. Você está pedindo. Leia o capítulo tal do livro e resuma. O que qualquer um de nós nessa mesa vai fazer? Bater uma foto, né? Espera aí que eu vou resolver isso aqui rapidão. Né? Me dá 10 segundos. Em 10 segundos eu faço um resumo com imagens ainda. Né? Com 5 visões diferentes. Natural. Então, assim, talvez a gente tenha que voltar para um lado, que aí a gente vai remeter aos nossos pais e avós, que é tornar a aula muito mais dialogada e aplicada do que outra coisa. A teoria está nesse lugar e você absorve ela do jeito que você quiser. A hora que você entrar aqui nessa sala, eu estava conversando hoje isso com alguns professores, a hora que você entrar aqui nessa sala, você vai fazer alguma coisa ou você vai me contar alguma coisa. E eu vou te avaliar pela sua capacidade de fazer e de contar. Porque está saindo da nossa mão a capacidade de absorver informação. Eu não tenho mais como controlar isso de alguma forma. Leia o livro. Eu estou pedindo, as pessoas às vezes brigam comigo, mas você não pede leitura? Eu falo, peço. Eu chego com um chumaço desse tamanho de papel na classe, falo, desliga tudo. Agora lê. E ninguém levanta. E eu quero ver todo mundo grifando. Dá um super trabalho. Não vou falar que não dá um super trabalho, mas se você quer garantir a leitura, dentro de um cenário que você está hoje, você tem que usar o que você tem. Isso não quer dizer que ele não vai adotar a tecnologia, mas tem hora, tem momento, dependendo do que você quer como aprendizado. E eu dou atividades, por exemplo, para meus alunos, que eu falo, você tem que gerar um prompt e você tem que me perguntar isso daqui. Aí eles vêm e eu dou 0. Eles falam, mas eu perguntei para ela. Eu falei, você perguntou errado? Eu não estou preocupado com a resposta dela. Eu estou preocupado com a tua pergunta. Saiba perguntar as coisas. Então, o professor, a gente vai ser... Hoje, a gente tem esse objetivo que a gente tem que pensar um monte de coisa. Que a gente tem que ensinar o aluno a perguntar, não é responder. Só que é um modelo que tem 3.000 anos, 5.000 anos de resposta e pergunta. E agora tem que ser o quê? Eu ensinando os outros a perguntar. Muda um pouco. E a tecnologia não é que ela só vai piorar. Ela só vai mudar cada dia mais isso. Eu vou colocar só 2 pontos que o que o Marcelo falou. A gente tem como reinventar a forma e chegar num ponto comum para que seja melhor para todo mundo. Por outro lado, se a gente olha em nível Brasil, lá na frente, nós vamos ser cobrados por uma prova do MEC que ele tem que passar por conteúdo. Então, esse é o nosso desafio também. Porque por mais que ele não tenha tanta leitura e tudo mais, que legal, ele conseguiu fazer um projeto, não nos preocupa. Aluno SPM não nos preocupa se ele vai conseguir ou não fazer um projeto bem feito, apresentar, ele vai se destacar muito. Só que conteúdo, que é aí o que
Ministério da Educação pede é muito distinto da realidade que nós temos hoje. Quando a gente fala em AI, para nós não é difícil, tá? Adaptar, vamos lá, vamos brincar, treina professor e tudo mais. Muito mais a regulação ter ficado pensa... parada no tempo. Sim, mas pensa que também a gente tem Brasil. Claro. E aí quando você fala numa prova como essa, é a mesma prova para o Brasil inteiro. Para nós que temos recurso e facilidade e para uma instituição de um outro estado que não tem absolutamente nada e AI, vai demorar para falar alguma coisa nesse meio. Então, eu acho que isso tem que ser ponderado também. E mais um ponto que o Ale Karamaski falou num podcast, eu assim, achei fenomenal. É a história do fogo. O fogo, ele é bom ou ele é ruim? Vamos pensar assim, antes do fogo, putz, que como era? Existia a vida, né? Tudo bem? De repente vem o fogo e muda. Ah, mas o fogo, ele causa incêndio e mata um monte de gente, né? Desmatamento e tudo mais. Fica sem ele. Não dá para ficar mais. Hoje, para um estudante ou para nós, em relação à AI, pensa o seguinte, eu acendi o fósforo. O ideal seria, pensa o que veio antes, pensa o que pode vir depois, como que aquilo ali está funcionando, só que se você pensar demais, o risco é você se queimar. E vai queimar. Então, como que a gente faz para isso se tornar cíclico e todo mundo utilizar de uma maneira mais assertiva, mais sábia? Esse acho que é o desafio. Eu não consigo me colocar numa posição que, assim, tá 100% confortável aqui para mim, ou para o time, ou para os próprios estudantes. Se alguém estiver super confortável com isso, é que você fala, é hype. Então, agora veio para ficar. Tanta coisa já veio para ficar, né? E ela vai se modificando, vai evoluindo. Eu acho que realmente ainda a gente está longe de alguma coisa que venha para ficar. É mais uma adaptação. Acho que nem saber utilizar direito a gente sabe, né? A gente está descobrindo muita coisa ainda, né? A hora que a gente descobre alguma coisa, alguém muda. Né? Então, para que ficar tentando assim, descobrir os pormenores? É usar em paralelo, com o benefício, com o aumento de produtividade ou algo assim. E se a gente descobre pelo menos esse caminho, nosso dever enquanto professores é ensinar também o estudante a fazer isso. Aí melhora todo o processo, melhora a empresa, melhora tudo. Como o Marcelo falou, né? De ensinar a perguntar. Exato. Né? Acho que esse é o essencial. Exatamente. Ele pode usar, ele pode fazer uma pergunta, ele pode pegar o conteúdo e apresentar para a gente, mas ele vai ter que explicar aquilo. E tudo bem, você pode usar, eu também posso usar, mas eu vou ter que explicar, eu vou ter que sustentar aquilo ali de alguma maneira, ou talvez usar aquilo ali, aplicar aquilo ali em algum momento. O cara que falou é um super desafio, porque a gente tem uma regulação. E como tudo no mundo, o poder público ele sempre reage à sociedade. Como tudo. A sociedade vem, inventa alguma coisa, desenvolve, e o poder público se depara com aquilo e fala, agora eu tenho que regulamentar. Ele sempre é o último na escala de tecnologia e de inovação. O Uber foi um exemplo clássico, né? Alguém inventou um troço que era levar as pessoas no carro dos outros, alguém criou um aplicativo, esse aplicativo virou um monstro, aí os governos falaram, peraí, agora preciso criar uma lei para isso. A regulação, ela sempre vem por último. E isso é um ponto. Uma hora eles vão chegar e falar, eu estou perguntando uma coisa aqui que não tem mais um pingo de sentido, não é avaliar, mas é aliviar dentro de uma realidade que existe. E não é uma realidade que você quer. É uma coisa que eu falei da lei da gravidade. Você não pode lutar contra a realidade. Um professor, um gestor que vai lutar contra a realidade, ele está louco, na minha opinião. Louco. Por quê? Porque ele está lutando com uma coisa que não vai mudar. Eu volto no celular há 10 anos atrás. Eles não vão parar de usar o celular. Como é que a gente pega esse bicho e traz para um formato eficiente de pedagógico? É isso. Essa é a grande pergunta. O mundo... Não, o mundo é esse. Aceite. Aceite e use. Às vezes mudou. A gente vê um lado, a gente não vê o outro. Por exemplo, uma coisa que acontece hoje em dia. O aluno faz um exercício. Você pode corrigir esse exercício usando IA dentro de parâmetros corretos? Pode. Quem ganha com isso? Todo mundo. Todo mundo. O aluno ganha porque ele vai ter um exercício corrigido com esmero técnico de profundidade muito maior do que ele teria. 2, critério. A IA não cansa. Qualquer professor sabe disso. A gente começa a corrigir uma pilha, os 10 primeiros você está
querendo matar todo mundo que tá na tua frente. Gente, a gente conta de trás pra frente, um bloquinho de 10. Aí, quando você tá nos 10 últimos, tá tudo lindo. É igual filha. O último filho é sempre... exatamente. É normal. Então, deixa, tem um lado aí. Não tem mais regra de 5 segundos. Agora pode ser 1 minuto. Pode ser 1 minuto. Eu não vou contar até 3, vou contar até 1000. Né? Então, assim, tem um lado também. É isso que eu sempre falo para meus colegas. A gente sempre fala, cara, ela não cansa. Ela te dá uma possibilidade de correção, ela te dá uma possibilidade de atenção, ela te dá uma possibilidade de detalhamento. Aí você tem que ler aquilo, checar se está tudo certo, e aí você vai dar. Aí você pode exercer o seu papel de professor, que é polir aquilo e chegar para o aluno e dar um feedback melhor. Você está sendo uma pessoa melhor, você está aprendendo mais, e ele está tendo uma coisa que é justa. Não que a gente seja injusto, mas a gente sabe que tem uma quebra porque cansa. Nós somos seres humanos. E isso é muito legal. E isso é um lado que eu sempre falo. Gente, vamos olhar o lado legal disso, poxa. A qualidade de ensino, de aula, de tudo que a gente pode oferecer para eles, usando da maneira correta. Então, mas é aí que eu acho que vem, inclusive, o humano como centro de novo. Quando a gente olha nessa relação toda, vem a questão do comportamento. Se a gente for pensar, por exemplo... pesquisas, né, que hoje já apontam qual é a maior busca dos jovens dentro de um GPT. É a terapia. Mas não é a terapia buscando o nome do terapeuta, é fazendo terapia com o GPT. É um negócio, assim, para mim, né, do meu mundo, meio que bizarro e preocupante, porque ali a gente está falando de uma máquina matemática, né? Então, alguém imputou o que ela responde. Ponto. Não é uma pessoa que sabe sobre comportamento humano de fato, que vai olhar o indivíduo, não existe isso. Só que a gente vê esse movimento também interno. Por mais que você tenha toda a IA, né, tecnologia, evolução, os alunos nos buscam por fatores comportamentais. E muitas vezes falam conosco em corredor, pedindo auxílio em coisas que jamais a AI vai responder. Vai precisar desse ser humano, desse olhar do professor, desse carinho que às vezes tem ali. E a gente vê o respeito, a admiração, tudo nesse retorno, por mais caótico que tenha sido o período, tá? Pode ser o sapeca, mas ele vai voltar e vai pedir alguma coisa. A gente fez uma gravação e foi interessante que a pessoa comentou sobre o quanto que a IA ela é facilmente enviesada, né? Então, às vezes, você vai fazer uma pergunta objetiva. Se você colocar uma palavra positiva, ela vai te dar uma resposta com viés positivo. Agora, você faz exatamente a mesma pergunta com uma palavra negativa, ela vai te dar uma resposta completamente diferente, porque você trouxe um aspecto negativo. Sim. Então, é muito fácil enviesar a resposta da IA, né? E as pessoas acham que... E eu acho que isso tem um lado que é fantástico, às vezes, que é, no caso educacional, se o aluno ele enviesa uma pesquisa... E aí vem o nosso desafio. Você vê que está enviesado. Às vezes eu não discuto, às vezes eu não estou vendo a possibilidade, a capacidade dele de gerar uma informação 100% correta. Mas eu quero avaliar a capacidade de defender aquilo. E aí começa um outro tipo de aprendizado que a gente não está muito acostumado. Hoje, mais uma vez, hoje eu estava conversando com um colega meu sobre uma pesquisa que a gente pediu para alguns alunos fazerem. Ele estava preocupado se os alunos tinham colocado na pesquisa alguma coisa. Eu falei, esquece a pesquisa. Esquece. Tem 1.600 respostas que a gente, assim, logicamente a gente tem que ter uma curiosidade, ver se a qualidade está boa. Isso já foi checado. O nosso objetivo é ver como é que eles vão analisar isso. Eu quero medir a capacidade deles, mas eles vão colocar na inteligência artificial. Eu falei, deixa pôr. Você não poria? Eu já pus, inclusive. eu já coloquei faz tempo. Olha que a gente começa a descobrir. Agora, sim, eu quero saber agora o seguinte. Agora vai ser uma luta. Vai ser uma luta de conhecimento. Só que uma luta de conhecimento que é o seguinte. Ele vai me falar uma coisa, eu vou checar o que ele falou. E aí ele vai ter que... Eu quero saber se ele consegue defender aquilo e que ideia ele vai sustentar depois daquilo. Então, independente ou não do viés que sempre vai existir, até da nossa parte, eu acho que esse embate sadio e educacional é interessante com a IA. O único ponto é que eu falo, a gente volta no tempo, talvez, dos nossos avós. É uma chamada oral tecnológica. Porque eu estou tendo que voltar a conversar com o aluno sobre o ponto de vista de avaliação. Uma coisa que a gente foi perdendo isso durante o tempo. Né? Ninguém faz prova oral mais.
Não existe mais isso. Tem a apresentação de trabalho. Agora, a discussão de ideias é uma coisa que a gente não estava mais acostumado a fazer. Eu nunca tinha feito, para ser bem sincero, na minha carreira como professor. Aí você começa a ter que discutir. Senta aqui. Esquece tudo. Nós vamos discutir esse ponto aqui. Aquelas dinâmicas de debate. Você está apresentando? Foi você que falou, não fui eu. Né? Então, você me explica, por favor. E é uma coisa que é curiosa. A gente tem visto, pelo menos a gente tem observado, que quando você impõe no sentido de exercitar isso, eles começam a ser muito mais cuidadosos. Eu acho que até tem a questão, assim, eles não saberem, às vezes, algumas defesas. Sim. E até beira a inocência. Porque Sim. para eles é tão natural Sim. o uso, como se fosse... Não sabe que tá errando ou fazendo algo errando. Não é não existe má fé, não existe dolo, não todos, né? Mas a grande maioria. Alguns alunos apresentando um projeto e, assim, tinha um grupo que eu sabia que não era um grupo tão dedicado, mas, assim, foram apresentar. Mas tava bonito o negócio, sabe? Perfeito. E eu lá no fundo, né? Fico com aquela cara, assim, só olhando. Umas palavras que ninguém usa. Tava muito bom. Era o melhor, disparado. Mas eu faço a comparação do perfil do estudante. Mas não posso. Se eu não tenho a prova de que foi usado GPT ou algo assim, eu não posso acusar. Isso é regra. Aí eu virei e falei assim, nossa, ficou muito bom, parabéns e tal. O que vocês acham? Se fosse o ChatGPT criando isso daí, como que ele faria? Então, Érica, foi de lá. Já se entregaram, nem precisou muito. Não, mas às vezes eles fazem esse disclaimer, eles falam. Eu usei inteligência artificial, eles falam. Isso a gente não pode reclamar. Mas aí eu não critiquei diretamente. Eu falei, tá, tudo bem, obrigada pela honestidade, por ter dito que usaram. Agora eu quero saber como vocês fariam. Ou, tá super legal. Me defendam só, porque vocês podem usar, mas vai chegar um cliente, vai ter que defender e não dá para gaguejar. Então, é interessante, eu acho que é esse olhar, essa é a nossa função. Fazer o aluno pensar nessa cocriação, né? Exato. E eu passaria vergonha, tá? Eu não gostaria de ficar constrangida na frente de uma pessoa fazendo a apresentação de um trabalho que não fui eu quem criou. Perfeito. Se você fala comigo aqui, se eu não souber algum assunto, eu vou falar, desculpa, mas esse daqui... Eu te respondo depois. Eu não domino, gente. Não dá, né? Porque senão você fala besteira. Eu teria vergonha. Até que ponto eles têm? Alguns não têm. Tá tudo bem. Mas eu acho que esse é o nosso papel também, essa humanização, mostrar o que de fato precisa ser feito. Sim. E acho que criar alguns elementos lúdicos, às vezes, para não pesar. Vou dar um exemplo que acontece comigo, né? A gente tem uma disciplina que eu sou professor, que é um planejamento de marketing. Então, por exemplo, eu peço para eles fazerem um estudo de mercado, né? Aí, mais uma vez, do livro, né? Se você pedir um estudo de mercado por pedir, né? Você sabe que vão fazer um troço. Aí eu falo assim, seguinte, eu quero que vocês visitem 6 pontos de venda e façam tais análises. Só que eu quero que vocês tragam fotos. Aí você pode falar, Marcelo, mas ele pode pegar... Foto de ata. Foto de ata. Fala, não, eu quero uma foto sua. Selfie. Eu quero uma foto sua. Eu quero uma foto sua segurando o produto. Aí eles olham esquisito, mas aí a hora que eles vêm e mostram, todo mundo se diverte. Porque eles começam a mostrar o análise e tá um segurando o produto aqui, tem 2 segurando o produto aqui, né? E você não fica uma coisa pesada no sentido de, porque você está fazendo isso. Eu falo, não, só quero uma foto de vocês. E eles fazem, dá tudo certo e a coisa começa a andar. Então tem um lado também de como você conduz mais uma vez, você não pode ir contra. Mas você tem que criar ferramentas, você tem que criar dinâmicas que façam com que eles entendam que tudo bem. Aí você foi lá no ponto de venda, tirou a foto, pegou a informação, comprovou, aí você coloca na IA, se a IA quiser fazer uma tabela, quiser fazer uma apresentação linda, tá tudo bem, mas pronto, eu consegui tirar você, eu consegui a sua atenção para fazer aquilo. Então acho que é uma questão da gente, mais uma vez, está todo mundo tateando. Uma coisa que a Érica falou, o time, a gente se reúne algumas vezes durante o semestre, alguns professores, para a gente discutir o seguinte, o que você está fazendo? Qual é o problema que você está tendo? Como é que a gente pode ajudar no sentido de, poxa, tenta tal coisa, sob o ponto de vista práticas. Pedagógica, de retenção de atenção, de avaliação. A gente sempre está conversando para tentar ver o que... Porque, assim, se você falar que tem uma pessoa, eu acho que em qualquer instituição de ensino que domine e achou a fórmula, até porque o cara que falou, a gente acha a fórmula hoje, amanhã os caras mudam tudo e vai tudo pro buraco.
Pessoal, só falar que já passou 1 hora, vocês acreditam? Olha isso. Eu acho que a gente precisava de mais umas 2, né? Que bom. Pessoal, obrigado. Eu tinha um monte de perguntas pra fazer, mas não vai dar. Tem que marcar uma outra. Vamos embora, faz a segunda. Combinado. Obrigado. Obrigado, foi um prazer enorme. E queria que vocês deixassem uma mensagem final pra gente. Pode ser uma dica, um aprendizado, um livro, enfim. Música não. Música não. Música não. Outra de vocês que... Vai lá, Marcelo. Eu acho que uma coisa que eu tenho... A gente sempre conversa isso bastante com os alunos e eu acho que o pessoal que trabalha em marketing sempre para as pessoas tomarem cuidado com uma coisa, que é... Todo mundo vende um produto bom. Todo mundo tem um serviço bom. Todo mundo tem uma ideia boa. Né? O que a gente faz tudo muito parecido. Mas o segredo, às vezes, não está no que a gente faz, está no como a gente faz. E eu costumo pensar isso sempre, assim, 90% das vezes que a gente tem um problema, não é o que a gente está fazendo, é o como a gente está fazendo. Então, assim, às vezes o seu produto é bom, mas o como você entrega, né, tá errado. Às vezes a tua ideia é boa, mas o como você falou... Às vezes está errado. Eu sempre costumo falar para os alunos, às vezes o problema de vocês não é a demanda que vocês têm, é o como vocês chegam com a demanda. Então, assim, uma coisa que eu me policio muito e penso muito sempre e avalio muito é o como as coisas estão sendo feitas. Às vezes o que é brilhante, principalmente tecnologia. Todo mundo em tecnologia, o que é muito bom, mas como é que você entrega isso para o cara? Como é que você age com as pessoas? Como é que você dialoga? Eu acho que isso é uma coisa que cada dia mais vai fazer no mundo que a IA responde tudo, né? Acho que o como você faz isso vai ser sempre mais importante às vezes que o quê. Genial. Acho que tem muito a ver com o que a gente fala na Build. Porque no fim, o que a gente entrega é software. Aí tem a gente mais um trilhão de outras coisas. Exatamente. Aí o que diferencia a gente é o como. Exatamente. É o como a gente faz, como que a gente enxerga, como que a gente treina a nossa equipe, como que a gente cria uma cultura, né? Quais são os processos que a gente faz, né? O nosso compromisso, é tudo no como. O diferencial é isso. Que bom, que bom. Genial. Deu certo, a gente combinou e deu certo. Poxa, eu não tava nesse combinado agora. Agora frisou do meu lado. Seu WhatsApp, ainda bem que eu li antes. O meu tá longe. Olha, eu tenho que falar olhando para aquela câmera? Se quiser mandar uma mensagem pro público, é lá, direto lá. Eu costumo ir um pouco na contramão, normalmente, né? Quando a gente estava lá na palestra, a gente foi pro marketing raiz e tudo mais. Ir na contramão da inteligência artificial, da inovação, não estou dizendo isso. Mas para chegar lá, a gente às vezes tem que revisitar algumas coisas. Então, minha sugestão e o que eu gostaria de deixar de mensagem é, primeiro, abre a cabeça, né? Olha além do celular, além da máquina, porque para resolver alguma coisa no celular, na máquina, e para saber para onde a gente vai ter que olhar para fora. Então, é olhar para o ser humano que está do lado, ver a necessidade dele que está ali do seu ladinho, ver como que ele está agindo de alguma forma, para depois voltar para a máquina. Quando eu digo máquina, eu estou falando software, ou seja lá o que for, para a gente, de fato, encontrar um novo caminho. Eu acho que falta um pouco disso, olhar para o ser humano, e não só assim, eu vou ter tais e tais ou técnicas, práticas ou ferramentas que eu vou entregar para as pessoas, mas para elas fazerem o quê? Para eu entender disso, eu tenho que olhar para as pessoas e não só quais dentro problemas, da rede. né? Exato. Exatamente. E a gente vai para a necessidade, a gente vai para os desejos das pessoas. Mas o desejo dela é ficar ali só na máquina. Não, gente, está muito longe disso. E a humanidade não vai existir mais se a gente não tiver. O contato ainda homem-máquina não reproduziu. Ainda não. Ainda não. Mas se reproduzir, não vai ser assim, né? Com aquela carinha da gente ali, bonitinho. Os sapecas. Exatamente. Sou sapecas. Exatamente. Hashtag sapecas. Então, até assim, hoje até numa live veio uma pergunta, né, de uma pessoa que estava participando lá online e falou assim, mas e aí, será que a gente ainda traz alguma coisa lá da raiz? Gente, assim, das cavernas. Traz, isso é a essência. Não estou dizendo que tem que ser igual, nem parecido, mas que traz sim. Então, vamos revisitar, vamos olhar para isso, para a gente conseguir entregar alguma coisa melhor. Esse que é o recadinho aí para vocês. Muito bom. Muito bom. Obrigado, Obrigado. Muito obrigado. Foi muito prazer. Papo e à disposição. Sempre. Vamos marcar uma próxima. Vamos, Bora. vamos Tem sim. que ter Obrigado. dois, Obrigado.
Pessoal, obrigado para vocês que ficaram aqui conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado do quanto que a gente gostou também. Deixem comentários, dicas, sugestões, se vocês concordam, não concordam. Enfim, ajudem a gente nas discussões e tragam ideias para os próximos episódios também. Obrigado, até a próxima. Tchau.